ocorreu aqui uma manifestação contra os paquímetros e os novos tarifários de estacionamento. Estamos aqui com uma moradora, a Sofia Henriques, certo? Sofia, participou então desta manifestação. O que é que a trouxe a esta manifestação? Bom, o que me traz aqui é a indignação total com estas medidas cegas, porque não têm critérios, portanto, taxa-se desde o residente reformado ao residente que teve que comprar o carro para transportar o filho à escola, como foi o meu caso, porque eu vim morar para esta cidade para andar a pé. Portanto, não precisava ter um segundo carro, fui forçada a tê-lo, porque a legislação do Ministério obriga a que crianças que moram a 15 minutos a pé da escola, ou 10 minutos, mas que sejam mais novas, sejam transferidas, portanto, sejam colocadas em escolas que não esta principal. Portanto, deixou de salvaguardar isso em Portugal, o que para mim foi estranhíssimo. Portanto, ele está colocado numa escola a 2 km de casa com 6 anos, não pode ir a pé, porque são 2 km, não há rede de transportes integrada e a funcionar, não há transporte camarário ou autárquico que assegure, como em muitos outros concelhos há, que assegure o transporte das crianças para ir e para voltar. Portanto, eu fui forçada a fazer um investimento, para além de comprar casa, tive que comprar carro para transportar o meu filho. É exclusivamente para isso que uso o carro. Mais nada. Portanto, é ridículo que agora nos venham pedir um valor diário para estacionar o nosso carro, que não pode entrar para dentro de casa, não é? Como é óbvio. Portanto, estou indignada, vivi e cresci em Lisboa, onde há parquímetros há muitas dezenas de anos, portanto, e onde nunca cobraram aos residentes. É ridículo. É cobrado o segundo veículo da família a um preço mais baixo, portanto, nem sequer as taxas que estão a ser aplicadas aqui em Santo Tirso. No Porto, idem. Em Vila Nova de Famalicão, idem. Portanto, residentes aqui é para sair. Portanto, o meu filho foi colocado numa escola fora do concelho, eu deixei de vir ao centro da cidade, venho exclusivamente à farmácia ou pontualmente para fazer um exame médico, pontualmente, e deixei de viver dentro da cidade, quando o nosso objetivo era viver dentro desta cidade, crescer dentro desta cidade, educar um filho dentro das relações de sociabilidade e interajuda dentro da cidade, crescer e desenvolver-se aqui, fazer parte da comunidade. Isso foi-nos vedado. Ele foi o primeiro a não ter lugar aqui, com 6 anos. Portanto, não estou a perceber bem qual é o intuito desta cidade, mas não estou propriamente contente com este ano em que vivemos aqui e que de vez em quando temos estes sobressaltos. Estranho que em Lisboa não estive. No Porto não estive e noutras cidades também, por onde que conheço, nas beiras e não só, também não existe. Portanto, não percebo, honestamente não percebo qual é o alcance, a visão estratégica, portanto, destas pessoas. E é o que tenho a dizer. Pode-me perguntar. Como é que lhe foi transmitida esta informação? Como é que soube da entrada em vigor e como é que isso foi-lhe explicado de alguma forma? Nada. É assim, eu recebo a vossa, portanto, o Diário de Santo Tirso via Facebook, para nos inteirarmos do que se passa, portanto tentámos conectar-nos com os canais e foi por ali que comecei a ver. Isso, o que é isto? Não posso acreditar. Pronto, começámos por aqui. Já fez as contas ao que terá que gastar? Epá, não, honestamente não, fiquei baralhada. Não, honestamente não, vi que os valores são acima. Residente, é assim, uma família não pode ter um carro estacionado num sítio legal, gratuitamente, portanto, não sei, gratuitamente isto é, num sítio acessível, não é? Portanto, e neste momento, mesmo os parques que estão gratuitos, nós já começamos a suspeitar que a muito curto prazo vão deixar de o ser. Porque estão a servir a autarquia, portanto, conforme o das piscinas está a ser taxado, eu duvido que os próximos, e nomeadamente o do pavilhão, não vai ser taxado a muito curto prazo. Até porque a lotação já está no máximo. Eu posso-vos dizer que ontem, durante a manhã, a meio da manhã, já não havia um lugarinho. E assim, basta haver uma atividade dentro do pavilhão que já não há estacionamento para quem mora ali. E portanto, à segunda-feira, por exemplo, há aqui mercado, o parque fica cheio logo às 9. Como alguém que veio de fora e que escolheu Santo Tirso para fazer vida, quais são os sentimentos que surgem em relação a isso? Sim, eu gosto de Santo Tirso no sentido em que é uma cidade pacata, é uma cidade sossegada e tem muita paisagem natural. Está muito alto. Tem muita paisagem natural e isso foi uma das características que nos cativou, porque assim, 30 anos em Lisboa são 30 anos de selva de pedra e era o que nós não queríamos, até porque vivemos no estrangeiro e queríamos vir para Portugal no sentido de ser uma sociedade mais democrática, mais livre, onde se pode exprimir opiniões, onde se devem acolher as opiniões de todos para se construir o futuro. E esperávamos que houvesse a preocupação social que há em Lisboa, que há no Porto, que há na maioria das cidades. Eu estou estupefacta com as medidas que estão a ser tomadas aqui. Estou, a sério, que estou estupefacta, porque não bastam
um subsídio de X para comprar os livrinhos da escola no início do ano, quando depois se carrega nas taxas de parquímetro para que as crianças cheguem à escola, não é? Portanto, um ensino que devia ser público, porque é obrigatório, é público, devia ter acesso pelos próprios meios, a meu ver, mas sou jovem, já não sou jovem, mas já ando cá nisto há muito tempo. O meu pai ia a pé para a escola e tem 70 anos, portanto, todos nós íamos a pé para a escola, e já não estou muito longe dos 50, e portanto não percebo o que é que se passou neste país. Aliás, eu percebo porque cresci em Lisboa, e quando não há vaga nesta escola aqui, há 500 metros ali à frente, e portanto não é a realidade de Santo Tirso, que a escola, para já, não tem infantário no centro, é uma cidade que não tem infantário no centro e que as regras do Ministério da Educação obrigam, entre aspas, ou estabelecem como prioridade ter andado no agrupamento de escola, quando o agrupamento de escola tem as escolas, ou a pré-escolar tem a escola a 2 km da nossa casa, portanto eu moro aqui em frente à piscina. Portanto, a partir daí ficou sem vaga, portanto aqui, até porque é condicional, mas se completava aos 6 anos ainda no próprio ano. São regras que são estabelecidas à luz da grande cidade, onde existem vários estabelecimentos de ensino. Não foram salvaguardadas as pequenas cidades, as realidades como Santo Tirso e outras que deve haver pelo país. Eu não sou a única a queixar-me, há muita gente a queixar-se, há muita gente a pagar mensalidades de escolas privadas para não sair do centro. Isto é realidade, e outros que estão como eu, que tiveram que arranjar um carro para fazer o transporte da criança. Quando, se calhar, a Câmara ou a Junta, alguém podia ter organizado isto e pegado nos meninos que moram na linha e levá-los, como acontece em Alenquer, por exemplo. E este é um caso que eu conheço de perto, portanto, e que sei que vão buscar as crianças. Agora, esse para mim foi o primeiro choque, foi o meu filho não tem lugar aqui. Não, pronto, globalmente é esta a ideia. Não somos assim, não é uma cidade aberta a isto, nomeadamente ao acolhimento das crianças. Foi o que eu senti, embora ele tivesse sido bem acolhido no infantário e todos o trataram muito bem, e nós também, mas sentimos isto, esta falta de empatia, digamos. Perante toda esta realidade que acabou de falar, pondera deixar Santo Tirso? Quem sabe, eu neste momento integrei o meu filho numa escola e estou muito contente com a escola, com as pessoas que lá estão. A escola não tem um parque escolar top, é antiga, posso dizer que é do tempo dos meus pais, em termos de idade, mas eu gosto muito do ambiente. Também gosto muito do ambiente que se respira aqui em Santo Tirso, no sentido de esta paz, não é? Ouvir os pássaros, ter esta paz. Posso-vos dizer que outra coisa que nos aconteceu e que nos causou muito distúrbio aqui, portanto foi passado pouco tempo daqui estar, percebemos que alguém licenciou um espaço comercial por baixo da nossa casa. Nós não moramos no primeiro nível, moramos acima, e aquela empresa começava a laborar às 6 da manhã e a causar-nos completo transtorno do sono. A situação foi tratada, e foi tratada diretamente com os proprietários e com quem lhes alugou o espaço, e acalmou, mas ainda não parou. Eu muitas vezes fui acordada às 7 da manhã numa cidade destas, onde se deviam ouvir eram os passarinhos, não é? Portanto, onde as casas deviam estar salvaguardadas, pelo menos no horário de descanso. E aparentemente há uma licença das 7 da manhã, das 23 às 7, aliás, o período de descanso deles é das 23 às 7 da manhã. Ainda ninguém me esclareceu isto, mas pelos vistos a lei foi alterada em Portugal e esqueceram-se que as pessoas deviam descansar, nomeadamente as crianças, não é? Porque estão em idade escolar, e idosos também que moram no mesmo lado. São coisas que me espantam de facto e que me deixam triste, porque Portugal, eu neste momento, esta história dos parquímetros deu para perceber que é assim, Portugal tem diferenças regionais que não advêm necessariamente porque os polos são ricos, não, advém se calhar das pessoas que estão a gerir os polos mais pequenos, onde podiam haver outras condições de vida, onde há outras formas de se calhar recolher taxas ou recolher dividendos, mas salvaguardando as pessoas, porque são as pessoas que afinal pagam, são as pessoas que cá habitam. Se eu pondero sair, se calhar pondero. Não sei a que prazo, mas se calhar pondero, porque de facto interessa-me estar em paz e sossego. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, então. Estamos agora então com o Ricardo Pereira, é o líder da Conselhia do PSD aqui de Santo Tirso. Organizaram então aqui esta manifestação. Ricardo, não teve tanta adesão como pensavam que iria ter? A adesão
neste caso, pode ou não ser relevante. Ou seja, eu não sei, não contei as pessoas, mas uma pessoa para mim já era relevante. E nós temos que perceber que também não estamos muito habituados a este tipo de formas de reivindicar aquilo que é os anseios da população. Por isso, para mim, muita pessoa, muitos cidadãos ou poucos, são sempre importantes os que cá estiveram. E esse é que é o nosso princípio. Esta foi a nossa primeira ação, se lhe quisermos chamar assim, de rua, de protesto, de manifestação, mas importante é perceber para onde é que vamos. E esse é que é o intuito. Agora, se tínhamos aqui 100 tircenses, seguramente que nesta entrevista iremos ter muitos mais a ouvir, e nas redes sociais temos muito mais também indignados, porque obviamente entendemos que estas políticas seguidas pelo Executivo muitas vezes oprimem esta liberdade de expressão, aquela liberdade tão propalada, a liberdade de expressão que nós falámos desde o 25 de Abril. Depois é o que se vê que as pessoas têm efetivamente receio de dar a cara. E essa é uma nossa preocupação também. E por isso é que nós, independentemente de muitos cidadãos ou poucos, estamos cá e vamos continuar, e este é o nosso trabalho. Perante esta entrada em vigor deste contrato de concessão, o que é que pode ser feito, afinal, por parte da oposição neste caso, mas também por parte, e que tipo de pressão é que se pode fazer perante a Câmara Municipal? Sim, desde logo aquilo que nós estamos a fazer, ouvir os munícipes e ouvir o comércio. Desde logo nós temos reuniões bilaterais já agendadas para a próxima semana, e essa é uma forma de ouvir e perceber aqui quais são as hipóteses de nós mitigarmos o problema. E eu próprio estivemos em ação de rua uma hora antes desta iniciativa, a ouvir o comércio, a falar com eles, em que efetivamente ouvíamos e eles sentem na pele e criam aqui medidas, uma forma de medida, por exemplo, para quem compra, ter um voucher, um vale, em que isso pode mitigar, uma forma de mitigar esse problema. Mas nós não nos podemos esquecer que passamos de 15 ruas para 26. Ou seja, temos neste momento 1000 parques de estacionamento, 1000 lugares de estacionamento concessionados. E isto nós temos que perceber. E depois dizermos e emitirmos um post no Facebook ontem da autarquia assinalando os parques livres. Só faltou lá, efetivamente, colocar os parques das superfícies comerciais, porque eu dizer que tenho um parque livre lá em baixo, ou no parque Sara Moreira, para os munícipes estacionar e depois fazer o passadiço, eu até entendo que se calhar até era produtivo, mas não é execuível, como é lógico, não é? Nós não podemos ser demagogos, nem podemos fazer este tipo de ações. Nós temos que ter propostas concretas para a população, e no caso concreto, a nossa ação de rua hoje, uma hora antes, serviu para auscultar os comerciantes, auscultar a população, mas auscultar os comerciantes e o que é o sentimento deles e como é que nós próprios podemos resolver isso. Coisa que a autarquia não fez e devia ter feito antes. Quer dizer, a autarquia antes, porque os parquímetros não vêm ainda agora, vêm em 2017. Vocês têm que perguntar porque é que o anterior executivo não colocou a medida em marcha, e depois têm que perguntar porque é que houve problemas entre as concessionárias que andaram em tribunal, e depois porque é que foi para o Tribunal de Contas, e depois porque é que a medida vem aprovada há algum tempo e em 2021 em sede de autárquicas não se coloca os parquímetros em funcionamento e colocam-se agora. Isso é que tem também de ser perguntado, de ser questionado e de ser dito, não é? Porque isso é importante, quer dizer, nós andamos aqui numa espécie de bolha, em ano de eleições executam-se as obras que dão alguma projeção, e o primeiro ano serve para penalizar a população e o comércio. E nós, obviamente, estamos contra esse tipo de gestão e jamais faremos esse tipo de gestão, também é preciso ficar registado. O PSD colocou essas mesmas questões ao Executivo? O PSD, em sede de variação
e em sede da Assembleia Municipal sempre colocou essas e outras questões. Colocámos, por exemplo, a questão dos transportes públicos não servirem efetivamente o município, por exemplo. Nós andamos há meses ou há anos, se quiser dizer, a colocar essa questão ao município, a dizer que não é a AMAP, que não é o STUST, que não serve, não chega, a população não tem. E depois nós, inclusive, vocês até foi notícia, em dezembro, na época natalícia, o município disponibilizou buses pequenos de 20 lugares entre as freguesias e o centro do município, e essa medida esfumou-se só em dezembro. Mas essa era uma medida que, aliás, nós em sede da Assembleia de Freguesia propusemos essa medida para que o transporte continuasse. E isso não foi possível, quer dizer, fomos completamente ignorados, ridicularizados, e obviamente que aquilo que se põe em questão é que temos um Executivo que tem maioria absoluta, é inegável, é um feito, mas não é poder absoluto. Nós não podemos confundir de todo maioria absoluta com poder absoluto e esta forma intransigente e unilateral de impor a todos os municípios. Não é? E obviamente que essas medidas, e a pergunta foi sobre isso, nós propusemos essas medidas e outras. Depois, se quiser, podemos fazer chegar à redação todas as medidas que nós tentamos impor, só que obviamente como somos minoritários não temos força política e é por isso que o povo nos deve dar força nas próximas eleições. Mais do que a questão dos lugares de estacionamento e dos parques concessionados, em relação aos preços, nós temos ali uma tabela também de preços para residentes, cartões de residentes. Como é que olha para estas tabelas e para o respectivo tarifário? Nós temos ainda uma nuvem por cima do contrato em relação aos residentes. Ora diz que o cartão residente custa 65 euros, ora diz que o cartão residente custa 130 euros 6 em 6 meses, ora diz que o cartão residente custa 130 euros 12 em 12 meses. Mas há uma tabela que entretanto foi publicada. Como é que olha para aquilo que está, pelo menos foi tornado público? Obviamente que os preços, que é isso que está publicado, os preços, só temos a referir que há um aumento de preço substancial do que era praticado, há um aumento de 50%, passa de 40 cêntimos para 60 na área da primeira croa e para 50 na área da croa mais afastada. E essa, obviamente, que o munícipe ou alguém que queira vir ao comércio, não é por 50 cêntimos que o problema, seguramente por uma hora, que estará aqui a causar algum rebuliço, passa a expressão. O problema é a continuidade e a falta de estacionamentos existentes gratuitos para que esses estacionamentos que agora são pagos possam estar disponíveis para quem quer vir em 1 hora, 20 minutos, põe 15 cêntimos, 10 cêntimos, 30 cêntimos, faz o que tem a fazer e vai embora. Não é, no fundo, circunscrito ao microtempo, é circunscrito ao tempo das 12 horas ou das 24 horas, em que as pessoas necessitam de ter umas saídas, passa a expressão, e quem não tem lugar de estacionamento não tem alternativa, por exemplo, não tem que pagar. E ainda agora ouvimos aqui alguns cidadãos efetivamente a manifestarem-se contra, porque não têm essa facilidade e não têm garagem e vão ter que pagar o tempo todo, com cartão ou sem cartão. Portanto, parece-lhe que os mais prejudicados neste processo todo serão os próprios residentes, é isso? Com certeza os próprios residentes vão pagar a fatura, vão pagar os 17 milhões, cerca de 17 milhões em 15 anos e a Câmara vai encher o bolso em 9 milhões em 15 anos. Obviamente que aqui estamos a falar de políticas, e estamos a falar de políticas, no meu entendimento, erradas, porque nós tínhamos os parquímetros instalados, é verdade que tínhamos de fazer uma readaptação dos parquímetros, mas a readaptação dos parquímetros custava €500 mil. Se custava €500 mil e se em 15 anos rende 17 milhões, as contas acho que são fáceis de fazer e podíamos, por exemplo, fazer o parque subterrâneo no Largo da Feira e resolver de vez, definitivamente e para daqui a 20 anos, o problema de Santo Tirso, coisa que este Executivo também não quer. Pura e simplesmente não quer, mas nós temos que propor isso e nós já propusemos isso e vai ser a nossa batalha.
Agora nós temos que perceber o que é que estamos a oferecer e o que é que com essa oferta que foge para um privado podia ser benéfica para todos os tircenses. Ou seja, eu arrecadando receita em nome dos tircenses podia investir em nome de todos os tircenses, não é? Agora neste caso não podemos investir. Não haver uma concessão e ser explorado. Como é lógico, estamos a encher o bolso de privados, independentemente sejam eles quem sejam. Isto às vezes até parece ideológico, que o Partido Social Democrata é mais à esquerda do que aquilo que parece. Mas isto não tem a ver com ideologias, tem a ver com pessoas e com a qualidade de vida das pessoas e com o bem-estar. E é isso que nós vamos lutar, é pelo bem-estar de todos os tircenses, todos eles. Relativamente à falta de informação, que me parece que ainda há muita em termos das pessoas que aqui ouvimos e que se manifestaram, relativamente ao cartão de residente, como é que as coisas vão funcionar. Houve aqui algo que falhou também por parte da autarquia em termos de transmissão da mensagem, de tentar explicar às pessoas como é que isto afinal vai funcionar? Claro que falhou, porque a autarquia teve anos para implementar e de um momento para o outro precipita-se, porque é o primeiro ano pós-eleições e toma lá morangos, não é? E os tircenses têm que viver com isto, infelizmente, e perdoem-me a expressão, mas é assim, não é? Porque daqui a 3 anos, se calhar, já muitos deles não se lembram, mas cabe-me a mim e compete-me a mim informá-los daqui a 3 anos e fazê-los recordar que não temos transporte, que passamos para 26 ruas e que efetivamente entregamos a um privado. E, obviamente, se nós em 2025 formos poder, é fácil, é ler aqui este parágrafo que diz assim, e é fácil: um futuro executivo social-democrata em Santo Tirso irá rever de forma efetiva esta e outras concessões. Por isso nós estamos cheios. Se em 2000, quando foi assinado o contrato com a Indáqua, e ninguém se lembra hoje o que foi esse contrato, essa assinatura, e o que pesou agora no futuro, no tempo, no longo período, o que é que foi esse contrato, nós hoje estamos aqui no início deste contrato para dizer que daqui a 3 anos nós o podemos rever. E rever é mesmo cortar, não tenham dúvidas daquilo que eu estou a dizer, porque há muitas... Desculpa, mas como é que se revê ou como é que se corta um contrato que terá cláusulas, obviamente, e portanto claro, não será propriamente uma negociação ou uma decisão muito fácil de aplicar? Não, seguramente será mais fácil do que aquela que o município apregoou sobre a Indáqua, que dizia que ia rasgar o contrato, e que logo a seguir, passado uns meses, veio dizer não, afinal nós não pensámos bem e vamos aqui fazer uma renegociação, baixando aqui a tarifa. Nós, neste caso, estamos a dizer e a afirmar que o contrato tem, efetivamente, abertura para que a gente reveja o contrato e que dê por concluído esse mesmo contrato. Agora, o que queremos, e é isso não podemos garantir, é que daqui até lá, até 2025, que o contrato não possa ser revisto, que o contrato não possa ser retificado nesse aspecto e se calhar carregado com mais anos, não é? Que é outra das coisas que nós não queremos, porque aquilo que queremos é, obviamente, este contrato, analisar, que já foi analisado este contrato, e depois falar a nível jurídico com os nossos advogados para que eles tratem do problema e resolvam este problema e que voltemos aos parquímetros anteriores e às zonas anteriores com a tarifa, obviamente, a contente de todas as partes. Outra coisa que não aceitamos, que aquilo, eu não sei se iam perguntar, mas não perguntando eu aproveito para vos dizer. Não interessa ao município ligar para o comércio, ligar para as pessoas, para não se virem manifestar. Nós sabemos disso tudo. Nós sabemos que eles pressionam as pessoas, dizer, tu puseste um post no Facebook, apaga isso porque senão vamos ter problemas e depois no futuro... Isto não é assim que funciona. Nós vivemos em democracia, as pessoas são livres de se manifestar. E as pessoas são livres de entender e de fazer aquilo que entendem o mais benéfico que seja para eles e para o bem-estar deles e para a empresa deles. Seja micro, seja pequena, seja grande, seja um comércio com um só patrão, não há problema nenhum. Agora, nós temos é que perceber e esta liberdade tem que existir. E não podemos pressionar também os órgãos de comunicação social a dizer que são instigadores disto ou daquilo. E isto é vergonhoso. E eu, se fosse Presidente de Câmara, tinha vergonha. E hoje mesmo tinha vindo aqui a todos os tircenses pedir desculpa a todos os tircenses por aquilo que esta Câmara fez. E que há provas. E isto não é admissível nos dias de hoje. Isto é vergonhoso. E nós estamos aqui hoje com toda a honra a dar a voz a todos aqueles que não a podem dar porque se sentem oprimidos. E esta é que é a grande vantagem. Nós estamos libertos de amarras, podemos falar.
e vamos falar e vamos ter uma voz e somos a voz de todos os tircenses que se revirem nesta nossa voz. Um dos argumentos do Executivo Municipal tem a ver com uma certa modernização da concessão do estacionamento, nomeadamente a partir de parquímetros novos e também a partir da aplicação da Via Verde. Parece-lhe insuficiente esses argumentos? Não, esses argumentos funcionavam e são válidos para os parquímetros anteriores. E eu ainda agora acabei de dizer que se a autarquia tinha essa necessidade de rever os parquímetros, porque existiam, vamos ser sinceros, existiam, eram parquímetros obsoletos, não comunicavam com as novas tecnologias, nomeadamente com a Via Verde, era preciso ter feito um investimento de €500 mil, foi o que eu aqui falei, porque já está quantificado, por forma a pôr esses parquímetros com as condições atuais e com as condições tecnológicas para servir os tircenses à época, não é? Porque nós não podemos ter parquímetros com 20 anos e querer que eles, passados 20 anos, continuem, a infraestrutura continue boa e adequada, não é? E obviamente que essa era uma reivindicação que podia ser feita. Agora, daí a passar para aquilo que foi feito e executado, isso é um salto, é um abuso, eu até diria que é um abuso. Por isso, não é razão, de todo, respondendo diretamente à sua pergunta, para se fazer aquilo que se está a fazer neste momento, de todo. E desconcordo com tudo aquilo que o Executivo está a fazer e com toda esta perseguição, se lhe pudermos chamar assim, financeira aos bolsos de todos os tircenses. Não é? Obrigada. Obrigado, meus senhores, por terem vindo.